lendo um artigo muito interessante aqui do Eduard Grumbin, né, que é o selvagem, né, o wise use, o uso sensato e o desenvolvimento sustentável. Então, o Grumbini faz uma reflexão muito interessante nesse artigo, distinguindo, né, o sentido de selvagem, né, o wideness, da natureza selvagem, o wilderness, que são dois termos assim que são tomados como sinônimos e que se confundem assim nas reflexões sobre ambiente e tudo mais. E o Grumbini faz então uma reflexão muito interessante, né, de como tem uma diferença muito específica aí e de como a gente hoje, é, a cultura moderna como um todo tem uma separação tão drástica, né, entre humanidade e natureza, que o selvagem é visto como aquilo que é da natureza e nunca da humanidade, né? Assim, quer dizer, o projeto de civilização é justamente o de eliminar o resquício de selvagem do humano e deixá-lo para a natureza, né? Por isso a gente acaba insistindo assim na preservação da natureza selvagem, mas não do selvagem. Então, é uma reflexão bem interessante do Lumbini, ele vai apontar, vai fazer essa distinção, né? Vai apontar também, vai mostrar como que, mesmo na reflexão de alguns, né, de alguns ambientalistas, como o Holmholson III, Kellycott também, alguns teóricos da ética ambiental mesmo, ainda tem assim, alguns problemas em manter essa separação, em vez de rever, né, como o selvagem faz parte do humano. Né, assim, não no sentido de selvageria, mas no sentido assim de uma origem comum à natureza que não pode ser separada dessa maneira. Enfim, o artigo faz uma série de reflexões, né, vai para muitos lados diferentes, mas ele termina o artigo com uma reflexão muito interessante, né, que é como seria manter ou preservar a noção de selvagem hoje, em termos práticos. Né? Então, ele coloca alguns passos aqui que alinhados com a biologia da conservação. E o primeiro passo, obviamente, é garantir e aumentar bastante, né, as áreas de natureza selvagem, né, porque essas áreas, quer dizer, de proteção absoluta da natureza selvagem, quer dizer, onde o humano só vai com um certo sentido de sacralidade, né, com certos objetivos assim, né, assim de compactuar com aquilo, né? Mas não com objetivos nem de desenvolvimento e nem mesmo de recreação, né? Sustentada aí, né, por todo tipo de tecnologia disruptiva e tudo mais, né? Então, assim, expandir as áreas de proteção, né, da natureza selvagem, né? Mas, além disso, né, seguir para outras áreas, então, que de uso da terra, mais de um uso da terra, então, de um manejo ecossistêmico, né? Assim, que justamente não recai naquela ideia, isso aqui é natureza selvagem, o resto todo é civilização industrial, né, em larga escala. Né? Então, essa ideia de que a natureza selvagem seriam ali pequenas ilhas, né, no meio de um oceano de civilização técnico-industrial. Isso não vai rolar, não vai dar resultado no sentido de recuperar, ou pelo menos assim, frear a perda, né, de biodiversidade, né, e mudanças climáticas e tudo mais. Então, essa ideia de manter, quer dizer, em volta das áreas de preservação absoluta, né, manter as áreas de uso da terra, né, de uma maneira sustentável, uma perspectiva de manejo ecossistêmico. E aí que vem o argumento interessante, né, a ideia de que talvez, diz o Grumbini aqui, com os humanos aprendendo, né, a manter as áreas de proteção, né, eles também comecem a desenvolver o respeito que é necessário pela natureza e passar a integrar novamente o selvagem. Né? A ideia de que é só quando a gente habita a terra realmente, né, e tenta se assim alinhar com os ciclos da vida, é que nós vamos realmente tendo consciência do que é afinal preservar, do que é, né, tomar o selvagem, a natureza selvagem, como algo que tem um valor por si mesmo e tudo
tudo mais, né? É só numa relação que isso pode acontecer. Então essa é uma ideia muito interessante que eu acho que tem que ser mais explorada, né? De fato, é, uma coisa, algo que me veio à mente lendo isso é que nós, um cenário ideal, né, de preservação seria um cenário onde o Estado favorecesse é, e muito, né, a presença de indivíduos realmente interessados em voltar para a terra, né, e manter ali um manejo ecológico, agroecológico da terra, que esses indivíduos pudessem ter acesso, né, justamente às áreas de fronteira das áreas de preservação ambiental. Então, quer dizer, favorecer muito para pessoas comprovadamente de boa fé, né, e com interesse em permanecer na Terra e manter ali, assim, projetos, né, ligados né, a um desenvolvimento agroecológico, a um desenvolvimento sustentável, a um manejo, né, assim, mais sustentável da Terra, permitir que essas pessoas cerquem, né, permaneçam às bordas de todas as áreas de preservação, né? E depois disso vem as outras áreas de industrialização e tudo mais. Né? Então, quer dizer, uma política estatal que favorecesse, né, assim, a aquisição de terras, por exemplo, para pessoas, né, com essa intenção seria algo muito interessante. Mas é independente de esperar pelo Estado, né, eu, é uma dica muito interessante de que talvez nós devêssemos nos organizar e todo mundo que está cansado da cidade, né, está realmente interessado, né, em migrar para uma vida simples, realmente começar a se acercar, né, começar a, a, a a tentar adquirir terras no entorno dos parques de conservação, né, para justamente proteger, né, para virar um guardião dessas terras e, né, nesse processo de gerir a sua própria vida, né, através da permacultura, através de várias alternativas, passar a entender melhor a natureza selvagem para poder protegê-la de uma maneira mais efetiva também. É uma ideia interessante, né? Eu acho que pô, nós temos aqui em Santa Catarina o Parque do Tabuleiro, né? Então, imagina só se todo o entorno do Parque do Tabuleiro pega aqui uma grande área, né, de municípios aqui da nossa região, né, se todas as terras de fronteira, digamos assim, os terrenos de fronteira com o Parque do Tabuleiro, estivessem na mão de pessoas que estão interessadas em desenvolver agrofloresta, agroecologia, né, e viver da terra, né, sem cobiça, né, de uma maneira simples e que possa, obviamente, trazer uma boa vida, né, para si, para sua família, mas sem objetivos exploratórios. Né? Então aí nós teríamos algo promissor, né? Não sei, uma ideia interessante. Assim.